Queridos, um feliz sábado a todos, né, para aqueles que ainda não dei. E a nossa mensagem hoje tem como título Carmelo, Deus do céu ou Baal. Confesso que eu tentei me esquivar dessa mensagem hoje, mas o Senhor me apelou fortemente ao coração. E então nós vamos ter uma reflexão bem profunda hoje. Essa mensagem, na realidade, eu estava preparando já desde o ano passado, para uma live. Mas hoje nós vamos apresentá-la. Então, o primeiro texto, pode passar, já que é colocar os slides, né? O texto diz assim, ó, é Profetas e Reis. Desde a morte de Jeroboão até o aparecimento de Elias perante Acabe, o povo de Israel experimentou firme declínio espiritual, governado por homens que não temiam a Jeová e que encorajavam formas estranhas de culto. A maioria das pessoas rapidamente perdeu de vista seu dever de servir ao Deus vivo e adotou muitas das práticas da idolatria. Olha só, queridos, sobre a danosa influência do reinado de Acabe, o povo foi se afastando cada vez mais de Deus, do Deus único, do Deus, o Todo-Poderoso, que reina em todo o céu. Eles começaram a perder a reverência piedosa e o temor do Senhor Deus. E aquilo ali foi cada vez mais se aprofundando, a apostasia foi cada vez mais se aprofundando, ao ponto que em todo Israel, imagens de Baal eram colocadas em lugares visíveis. Olha só, querido, já não eram mais imagens escondidas lá no fundo de uma casa, mas nos altos do bosque, em templos visíveis. Baal era exposto. Baal era adorado em todo Israel. Todos que pudessem passar até de longe pelas florestas, pelos bosques, poderiam ver lá exposto uma estátua de Baal e poderiam ali adorar Baal. A apostasia foi tão grande, que quase que o Deus do céu foi esquecido. Pela influência de Jezabel, essa filha das trevas de um rei sidônio. Ela era, queridos, ela era também religiosa. E por seus ímpios sacerdotes influenciar o rei Acabe e, consequentemente, o povo foi levado à apostasia. Lembre-se desse detalhe, queridos. Uma mulher influenciou toda uma nação. Uma mulher levou toda uma nação à apostasia, a adorar um Deus pagão. Sabe o que é incrível, queridos? Como que esse povo, vendo tudo que Deus, o Deus do céu, já tinha feito, toda a glória que Israel tinha diante desse Deus, pelo poder desse Deus, como que eles foram ser levados a essa tamanha idolatria, que já não era mais escondida. Mas a influência dessa mulher levou o povo a ir tão baixo, tão baixo. E o interessante é que toda dádiva que vinha do céu, a chuva, o sol, a lua e as estrelas, tudo o que acontecia na natureza era dedicada a esse Deus. Por isso que foi tão importante aquele período sem chuva, porque era necessário provar para o povo, para os sinceros, quem era que realmente dava as dádivas do céu.
Próximo texto, amada. Olha só, queridos. Por intermédio de fiéis mensageiros, o Senhor enviou repetidas advertências ao rei apóstata e ao povo. Mas vã foram essas palavras de reprovação. Em vão, os inspirados mensageiros sustentaram o direito de ser Jeová, o único Deus em Israel. Em vão, exaltavam a lei que eles lhe havia confiado. Então, antes de Elias aparecer com a mensagem poderosa e o juízo, Deus já tinha enviado os mensageiros. Deus já tinha mandado mensagem de amor a esse povo, para que esse povo se arrependesse e voltasse para ele, para o Deus único, para o único Senhor, para a adoração ao Deus do céu e o Senhor Jesus Cristo. E esse povo continuava inerte na sua apostasia. Queridos, o Senhor teve compaixão dessa nação. Ele anelava que aqueles que foram levados ao pecado, que foram levados ao engano, tivessem a oportunidade de ver a verdade, de ver quem realmente era quem mandava chuva, quem realmente mandava os sols todos os dias, o ar para respirar. Então, quando já não havia mais o que fazer, Deus estava prestes a mandar o seu mais poderoso profeta, aquele que foi dotado de todo o dom profético, aquele que, ao abrir a boca, ao profetizar, aquilo iria se cumprir. Estava quase prestes. Elias, lá nas montanhas, no seu reduto, onde ele tinha sua comunhão com Deus. Porque não se engane, queridos, Elias não ia até Israel para adorar a Deus. Porque ele sabia que o culto lá estava corrompido. Ele sabia que lá eles estavam adorando o Deus Baal. Elias não se unia a esta adoração. Mas lá, das montanhas, ele via a apostasia de Israel. E ele se entristecia, mas ele não podia fazer nada. A única coisa que ele podia fazer era orar. E ele orou por essa nação. E ele disse: Senhor, traga juízo. Traga juízo para que, pelo menos no juízo, esse povo possa enxergar o teu amor. Possa se voltar para ti. E em sua angústia ele orou. A oração de Elias foi respondida. Havia chegado o tempo de Deus enviar o seu juízo. A Elias fora confiada essa missão. Olha só, queridas, Elias não pediu para que Deus o levantasse como esse profeta. Elias, ele foi enviado pela palavra do Senhor. Foi Deus que o levantou. Prestem bem atenção nisso, queridos, para nós entendermos algo lá no futuro. Lá no futuro dessa mensagem. Deus levantou Elias, Deus o chamou para advertir esse povo, para trazer uma mensagem de juízo. Não foi Elias que pediu para ser esse profeta, para ser esse mensageiro. Próximo texto, amada. E ele veio com a mensagem. Vive o Senhor, Deus de Israel, perante cuja face estou, que nesses anos, nem orvalho, nem chuva haverá, senão segundo a minha palavra. Por que não a palavra do Senhor? Porque o Senhor já tinha dado a palavra a ele. E ele confiou inteiramente na palavra do Senhor.
E agora era a sua palavra. O Senhor confiou essa palavra a ele. Oh glória mesmo. Porque a palavra que o Senhor confia a nós não podemos ficar calados. Não podemos, queridos. E Elias foi o condutor dessa palavra. E foi diante de Acabe, e ele não teve medo, queridos. Ele confiou inteiramente no Senhor. E ele, nessa viagem a Samaria, queridos, interessante que ele olhava as campinas, ele olhava os ribeiros, tudo cheio de água, tudo verdejante. Mas não entrou incredulidade no seu coração. Ele sabia que aquilo que o Senhor falou iria acontecer. A água ia acabar. Tudo iria se secar. Não iria haver mais ribeiro jorrando água. Nunca havia acontecido isso em Israel. Mas a incredulidade não entrou no coração de Elias. Cria plenamente que Deus humilharia o apostata em Israel e que, mediante o juízo, eles seriam levados ao arrependimento. Então, ele não poderia se calar, queridos, porque essa mensagem tinha que ser dada. Agora, por que o Carmelo? Por que o Carmelo? Os dias se passaram, os anos se passaram, tudo se secou. Mas ele chamou o povo diante do Carmelo. Por que o Carmelo? Pode passar o próximo texto, queridas. Olha o que diz a pena inspirada. O Carmelo dominava vasta extensão do país. Suas elevações eram visíveis de muitos lugares do reino de Israel. Ao sopé do monte, havia vantajosos pontos de onde se podia ver muito do que se passava em cima. Deus havia sido assinaladamente desonrado pelo culto idólatra que se realizava sobre o dossel de suas escarpas arborizadas. E Elias escolheu essa elevação como o lugar mais visível para a manifestação do poder de Deus e a vindicação da honra do seu nome. Olha só, queridos, o Monte Carmelo era o monte onde todo Israel, em pontos estratégicos, poderiam enxergar com visibilidade clara o que estaria acontecendo lá no Carmelo. Vocês estão entendendo, queridos? Por que o Carmelo? Onde está o Carmelo hoje? Onde o Deus do céu está sendo exaltado hoje, que todos possam ver? Baal era exaltado em cada esquina, em cada canto dos bosques. Que poder está sendo exaltado na sua vida hoje? Está dominando a sua mente. Talvez, queridos, o Carmelo hoje, na sua vida, possa ser um tribunal de justiça, possa ser uma delegacia, possa ser a sua casa, pode ser diante dos vizinhos. Elias levou o povo ao Carmelo, onde Deus poderia ser exaltado com clareza. Todo o povo poderia ver o poder de Deus sendo manifestado ali no momento, provando que ele realmente é o Deus dos céus. Então Elias disse ao povo, próximo texto, 1 Reis 18. Então Elias se chegou a todo o povo e disse: até quando cocheareis entre dois pensamentos? Se o Senhor é Deus, seguiu. E se é Baal, seguiu. Porém, o povo nada lhe respondeu. Elias estava ali sozinho. Mandou fazer 2 altares, com lenha e oferta, mas sem fogo. O Deus que respondesse com fogo, esse era o Senhor Deus. Os profetas de Baal estrebucharam, gritaram, se cortavam e nada acontecia.
Elias, com a certeza que estava na presença do Deus Todo-Poderoso, do Deus do céu, começou a zombar deles. Quem sabe o Deus de vocês estão dormindo? Ainda não acordou? Quem sabe foi fazer uma viagem? Espere mais um pouco. Uma hora ele vai atender vocês. Queridos, Acabe, unido à mulher ímpia, religiosa, adoradora de Baal, levou o povo à adoração de Baal. Mas agora, neste momento, Elias estava ali, levando o povo à adoração ao verdadeiro Deus. Pode passar, amiga. Não é o que nós vemos hoje? Não é o que nós vemos hoje, queridos? Todas as instituições do mundo religiosas estão levando o povo à adoração a Baal. Não é, queridos? Unidas a Jezabel, a grande meretriz, não estão adorando Baal em seus púlpitos, em suas vidas, em suas redes sociais. Quem está sendo exaltado hoje? Quem é o Deus que está sendo exaltado hoje? O Deus Espírito. Até as orações estão sendo oradas em nome desse Deus, buscando o poder em nome desse Deus, para esse Deus. Enquanto Baal era adorado nos bosques, nos templos, Elias levou o povo ao Carmelo. E o Carmelo hoje também, principalmente, é a palavra de Deus, queridos. Precisamos levar o povo à palavra de Deus e mostrar quem é o Deus verdadeiro. Queridos, o povo está sendo cegado. E nós não podemos mais nos calar. Precisamos nos levantar em uma só voz e revelar diante do Carmelo quem é o Deus dos céus. Na palavra de Deus diz que só há um Deus e um Senhor a quem devemos adorar. Mas a Trindade diz o quê? O que a Trindade diz, queridos? Eu quero mostrar agora para vocês, queridos. O povo da instituição diz que a Trindade adventista é Trindade diferente da Igreja Católica. E eles estão certos. Verdadeiramente é diferente. E nós vamos mostrar a diferença. A Trindade da ICAR diz assim, próximo texto, amada. Eu quero, antes de mostrar o próximo texto, eu não sei se vocês perceberam aí na foto, que os altares foram levantados. Revistas estão adorando o Deus Espírito. Livros estão sendo levantados em adoração ao Deus Espírito. Altares em todos os lugares estão sendo levantados para adoração a Baal. Tomemos cuidado, queridos, porque nas redes sociais, o que nós estamos vendo, o que nós estamos assistindo, porque tudo vai servir de sementinha para produzir fruto lá no futuro. Tomemos cuidado, o que nós estamos repostando, queridos. Não repostemos o mal. Não repostemos aquilo que está dando atenção à adoração a Deus Baal. Não repostemos, queridos. Vamos agora identificar as diferenças das duas trindades que nós vemos hoje, que estão sendo exaltadas. As duas vão terminar no mesmo fim. Adoração ao Deus Baal. Olha o que a Trindade da ICAR nos diz. Crença em um único Deus, Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra. Crença em um único Senhor Jesus Cristo, Filho unigênito de Deus, gerado pelo Pai, consubstancial ao Pai, que desceu dos céus, se encarnou, foi crucificado, morreu e ressuscitou. Crença no Espírito Santo, Senhor e vivificador, que procede do Pai e do Filho, e é adorado e glorificado junto com eles.
Vocês estão entendendo, queridos? A doutrina da Trindade Daicá, ela não nega a filiação do Filho lá no céu. Eles admitem que Cristo foi gerado pelo Pai em algum ponto da eternidade. Ele não nega. Mas o Espírito que procede do Pai e do Filho, eles estão corretos, tem que ser também adorado. O Deus Espírito também tem que ser adorado. Mas o que a instituição fez? Ela fez algo muito pior, muito mais aterrador, queridos. A instituição, aquela que Deus levantou para erguer o estandarte da verdade. Aquela que Deus levantou para que somente o Pai e o Filho fossem adorados nesse mundo. O que ela fez? Próximo texto. Os adventistas do sétimo dia creem que há um só Deus, Pai, Filho e Espírito Santo, uma unidade em 3 pessoas. Isso aqui está no Nisto Cremos, queridos. 3 pessoas coeternas. Deus é imortal, onipotente, onisciente, acima de tudo e sempre presente. Ele é infinito e está além da compreensão humana, mas é conhecido por meio de sua autorrevelação. Para sempre é digno de culto, adoração e serviço por parte de toda a criação. Quando eles falam aqui que ele é digno de toda adoração, eles estão falando no único Deus em 3. Ou seja, um único Deus deve ser adorado, que são 3 pessoas. Ou seja, 3 pessoas coeternas. Quando eles falam isso, eles estão dizendo que Jesus não é o Filho de Deus. Jesus é coeterno com o Pai. Ou seja, destruíram a filiação do Filho. O pai não é mais pai, o filho não é mais filho. Quando você vai estudando lá o Nisto Cremos, você vai ter lá um subtítulo que está escrito assim, ó, relacionamento funcional. Ou seja, o título de pai e filho é apenas funcional, é um relacionamento funcional. Ou seja, não é real. Cristo não é o Filho de Deus. Eles não pregam claramente isso nos púlpitos. Mas nas suas postagens, nas suas revistas e livros, isso é muito claro. Negaram o Filho de Deus. Estão negando o Filho da promessa. Estão negando o Cordeiro. Você entende? Quem é o anticristo, senão aquele que nega o Pai e o Filho? Este é o anticristo. Isso é forte, queridos. Eu tremo ao falar isso. Mas, infelizmente, o nosso povo está enganado. Eu me emociono, querido, porque o nosso povo, que foi chamado com tanto amor, foi dado oráculos divinos. Nós somos o povo, querido, que mais temos conhecimento de Deus, que mais temos conhecimento da palavra. Levantou Ellen White para que nós não possamos ser enganados pelo inimigo, para que nós pudéssemos ter uma profeta que nos levássemos até a Canaã celestial e não pudéssemos errar nem para a esquerda e nem para a direita. Nós somos tão amados por esse Deus. Como que o nosso povo foi levado a cair tão baixo? As escrituras, queridos, indicam com clareza a relação entre Deus e Cristo. E com idêntica clareza apresentam a personalidade e individualidade de cada um. Isso aqui quem diz é a Espena Inspirada. Apenas um relacionamento funcional? Olha o que diz a palavra de Deus. Próximo texto, amada. Havendo Deus antigamente falado muitas vezes, de muitas maneiras, aos pais, pelos profetas, e nos falou nesses últimos dias pelo Filho, a quem constituiu herdeiro de tudo, por quem fez também o mundo. Quem foi que fez o mundo? O Filho. Então, o Filho já existia antes da criação do mundo.
o qual, sendo o resplendor da sua glória, a expressa imagem da sua pessoa, e sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder. Quando que Cristo foi feito a expressa imagem da sua pessoa e sustentou todas as coisas pelo seu poder? Antes da encarnação. Antes que Jesus sustentava pelo poder da sua palavra. Havendo feito por si mesmo a purificação dos nossos pecados, assentou-se à destra da majestade nas alturas. Foi feito, olhem só, queridos, foi feito mais excelente do que os anjos. Quando que Jesus foi feito mais excelente do que os anjos? Quando que ele foi gerado mais feito, maior do que os anjos, mais excelente do que os anjos? Antes da criação dos anjos. Em algum ponto da eternidade, Cristo foi gerado, porque ele foi que criou os anjos. Quando herdou mais excelente nome do que eles. Agora, queridos, porque ao qual dos anjos disse jamais, tu és meu filho, hoje te gerei, outra vez eu lhe serei por pai. Quando que o pai vai ser por pai outra vez? Quando ele se encarnou aqui na nossa humanidade. Quando Maria gerou o Filho de Deus, ele outra vez foi gerado. E eu lhe serei por pai, e ele me será por filho novamente. Pela segunda vez, o Filho de Deus foi gerado pelo Pai. E olha o que a Pena Inspirada nos diz. Pode passar, amiga. Deus é o Pai de Cristo. Cristo é o Filho de Deus. A Cristo foi atribuída uma posição exaltada. Foi feito igual ao Pai. Cristo participa de todos os desígnios de Deus. Ele foi feito igual ao Pai. A expressa imagem do Pai. Cristo, em algum ponto da eternidade, ele foi feito. Ele foi gerado pelo Pai. Ele tem a mesma genética do Pai. Por isso nós podemos adorá-lo, porque ele é Deus também. Porque um Deus só pode gerar um Deus. Não pode gerar outra coisa. E Jesus, e a diferença, por que a diferença de gerado e criado? Porque o Filho foi gerado da essência do Pai. Não teve nenhuma outra substância como nós fomos criados. Nós fomos criados do pó. Agora, Jesus não. Jesus foi gerado do pó, gerado do Pai. Há uma diferença. E aqueles que ficam nos acusando, não há diferença, eles dizem que Jesus foi criado. Nunca, nunca. Jesus foi gerado do seio do Pai. Oh, glória! Satanás não estava satisfeito, queridos, em somente ser adorado pela pessoa do Deus Espírito. Por quê? Por que ele precisava destruir a filiação de Jesus? Por que ele precisava tirar Cristo de cena? Porque se é o Deus Espírito que está em nós, já não é mais o Cristo. Já não é mais o Filho de Deus que habita em mim. Vocês entendem, querido? E quem é o poder regenerador? Vamos ver? Apocalipse 13, próximo. Eu quero, antes de responder essa pergunta, entrarmos nesse detalhe aqui importante. Apocalipse 13, ela fala do sinal, do nome e do número da besta. Que ninguém, aquele que tiver o sinal, o nome ou o número da besta, não vai poder nem comprar e nem vender. Que não tiver, né? Então, nós sabemos quem é o sinal, nós sabemos quem é o número, e eu fiquei muito... Eu perguntava para o Senhor, mas e o nome? E o nome? Por que o nome da besta? Que nome é esse? Alguns podem discordar e vocês estão livres para discordar, mas eu quero discorrer sobre o nome da besta. O que eu entendi sobre isso? Olha só, querido, Apocalipse 14 diz:
O verso 1. Pode passar, amada. Olhei e eis que estava o cordeiro sobre o monte Sião, e com ele os 144.000, que em suas testas tinham escrito o nome do Pai. Em algumas versões diz o nome do Pai e do Filho. Olha o que a Pena Inspirada nos diz. Próximo. O que é ter o nome do Pai? O que é ter o nome do Pai e do Filho nas nossas testas? Em sua oração pelos discípulos disse: eu lhes fiz conhecer o teu nome, misericordioso e piedoso, tardio em iras, em grande em beneficência e verdade. O que é ter o nome de Cristo, ter o nome do Pai em nossas testas, queridos? É o seu caráter de amor. E como teremos esse caráter de amor? Como teremos o caráter de amor do Pai? Somente pelo Filho. Somente contemplando o Filho, ele nos revela o caráter do amor do Pai. E é nessa contemplação e nessa submissão ao Filho, ao seu poder regenerador, é que nós somos transformados à imagem do Pai. Agora, entendendo o que é ter o nome do Pai e do Filho em nossas testas, não é difícil de entender o que é o nome da besta. Eu perguntei para Iá, o que é o nome da besta? E sabe o que ela me respondeu? O nome da besta é um símbolo de lealdade e submissão à besta. Aqueles que o possuem ou reconhecem estão se submetendo à autoridade da besta, ou se identificar com ela. Agora, olha só, queridos. Se eu me identifico com a besta, aceito a sua autoridade, sou leal a ela, então meu caráter foi moldado de acordo com o caráter da besta. Logo, serei um perseguidor. Logo, terei o mesmo espírito da besta. Próximo texto, amada. O exercício da força é contrário aos princípios do governo de Deus. Ele deseja unicamente o serviço de amor. E o amor não pode se impor. Não pode ser conquistado pela força ou pela autoridade. Só o amor desperta o amor. Vocês já perceberam o espírito daqueles que defendem a Trindade? Como querem te obrigar? Como te excomungam? Como atacam o teu caráter? É esse espírito, queridos. Querem usar a força, o engano, para que nós venhamos aceitar a doutrina de Baal. Agora, todos que adorarão a besta. Querem adorar a besta? Não. A maioria nas igrejas, elas estando adorando a Deus, aliás, estão adorando ao Deus Espírito, acreditando que estão adorando a Deus. Muitos estão sendo levados a desenvolver o caráter da besta. Por quê? Porque não conhecem o Pai e o Filho. Não conhecem essa unidade que há de amor entre o Pai e o Filho. E nós vamos entender por que é importante nós entendermos que o Pai é Pai e o Filho é Filho. Não é o caráter de amor que existe na unidade do Pai e do Filho que estão contemplando. Vocês entendem? Porque se o Pai e o Filho é apenas uma alegoria, é apenas um título para mostrar o amor de Deus, então esse amor não é real. É um amor fingido. Queridos, quando eu entendi que Jesus verdadeiramente era o Filho e que foi o Filho de Deus que foi dado para morrer por nós, com poder, que ele poderia realmente perder a sua salvação, ele poderia ter se perdido por nós, o Pai poderia ter perdido o Filho,
o filho amado gerado de seu seio. Quando eu entendi isso, que foi o filho que morreu por mim, queridos, que glória! Eu chorei, eu me emocionei, porque foi uma verdade tão clara para mim, uma verdade de amor de verdade, que eu não quero nunca mais deixar de falar e de pregar sobre o filho do Pai, que nós temos que exaltar, para que o mundo conheça o verdadeiro amor que o Pai teve por nós. Eles estão adorando, queridos, se submetendo e sendo fiel a um Deus falso. E quem está por trás desses deuses nós já sabemos. Lúcifer está sendo exaltado, adorado, no templos que era para ser adorado o Pai e o Filho. Muitos estão enganados, queridos. Mas nós temos que ir lá adorar Baal para que esse povo possa se enxergar a verdade? Nós temos que unir a essa adoração? Não, queridos. Não, sabe o que eu tenho visto? Muitos estão se levantando e nos procurando para querer saber, para querer conhecer o Deus verdadeiro. Deus está levantando muitos lá dentro dessas igrejas. Eles estão se levantando e estão nos perguntando, querendo saber sobre o Deus que adoramos. Para sair da operação do engano, queridos, para sair da operação do erro, não é fácil. Somente Cristo pode atuar nessas mentes, nesses corações. Somente o Filho de Deus pode tirar eles do engano. É por isso que alguns creem que o mistério da Trindade representa o nome da besta. É por isso, querido, porque ela obscurece a verdade mais importante. A verdade mais importante que nós temos que compreender é a filiação de Cristo. O Pai é Pai e o Filho é Filho de verdade, que esse amor não é um amor de mentira. Olha o que a Pena Inspirada nos diz. Cristo era essencialmente o mais alto, em mais alto sentido, Deus. O Senhor Jesus Cristo, o divino Filho de Deus, existiu desde a eternidade como pessoa distinta, mais um com o Pai. Era ele a excelente glória do céu. Era o comandante dos seres celestes e a homenagem e a adoração dos anjos era por ele recebida como de direito. A luz e glória, na verdade, que Cristo era um com o Pai antes de terem sido lançados os fundamentos do mundo. Olha só, queridos, a luz nessa verdade de que o Pai é Pai e que o Filho é Filho. Esta verdade, infinitamente misteriosa em si, explica outros mistérios e verdades de outros modos inexplicáveis. Você está entendendo, querido? Se eu não compreender que o Pai é Pai e o Filho é Filho, nós não compreenderemos outra verdade, outras verdades importantes para o caminho da salvação. E uma delas, querido, é a questão da justificação pela fé. Eu não creio que quem não entende essa mensagem de que Cristo verdadeiramente é o Filho de Deus vai entender a verdadeira justificação pela fé. Vai ter o poder dessa mensagem. Porque o poder que o Filho me traz só é possível se eu entender que ele verdadeiramente é o Filho. E nós vamos entender por quê. Somente, queridos, através do Filho é que nós temos a vida eterna. Somente Cristo pode me dar a vida eterna. Somente o Filho. E por que essa mensagem é tão importante? Esse entendimento é tão importante porque precisamos entender e aceitar essa verdade. Próximo texto, Amanda. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. A vida estava ou está nele?
Aonde está a vida? Quem foi que soprou o sopro da vida para Adão? Quem que soprou o sopro da vida? Foi Cristo. Quando Adão recebeu aquele sopro, ele não só recebeu o sopro da vida, ele recebeu o caráter de Cristo, ele recebeu a vida de Cristo nele. E é esse sopro que Cristo está até hoje soprando sobre nós. E para nós recebermos esse sopro, recebermos esta vida de Cristo, nós precisamos entender que somente o Filho pode soprar sobre nós. João, o próximo texto que já está nesse slide diz, e o testemunho é este, que Deus nos deu a vida eterna, e esta vida está em seu Filho. Quem tem o Filho? Quem tem o quê? O Filho, queridos. O Filho que lá no céu era só um título? Ou é o Filho de verdade? Aquele que foi gerado do Pai, que tem todo o poder e toda a autoridade que o Pai lhe deu para soprar sobre nós e nos regenerar por completo. Quem tem o Filho tem a vida. Quem não tem o Filho de Deus, o Filho de Deus, não tem a vida. Não tem, queridos. O Deus Espírito não tem poder de me dar a vida. Somente o Filho. Somente o Filho tem o poder de me regenerar. Ele é o poder regenerador. Sabe por que ele é o poder regenerador, queridos? Primeiro, porque o Pai deu a ele todo o poder e toda a glória. E segundo, ele se fez homem. Ele conhece cada célula sua, cada cantinho do seu coração. Só ele pode revelar a você o que você não conhece. E só ele pode se revelar a você e colocar no seu coração o desejo de ser regenerada, de ser regenerado. Por isso, somente Cristo, aquele que morreu na cruz por nós, derramou o seu sangue, só ele pode me lavar dos meus pecados. Só ele, porque ele comprou e só ele tem o direito de tirar os meus pecados. Você entende? Você entende por que Satanás odeia tanto a Jesus? Por que ele não quer que você entenda que é ele o poder regenerador? Quando você se liberta da mentira, você vê o mal em você mesmo. E só Cristo pode nos revelar o mal. Então nós saímos das garras do inimigo. Ele nos arranca das garras do inimigo. E Satanás perde de uma vez por toda a sua presa. Só Cristo tem o sopro da vida, queridos. Nunca esqueça disso. Só Cristo. A vida do Pai em nós é o que Cristo quer soprar sobre nós. O nome do Pai e do Filho, ele quer gerar em nós. Ele quer trocar essa mente carnal numa mente, a mente de Cristo. Somente a mente de Cristo em nós que nos fará participantes da natureza divina. O Deus Espírito só degenerou a humanidade. O Deus Espírito só trouxe rebelião. E nós temos que ter ódio. Sim, queridos. O amor de Cristo vai nos libertar de Satanás. E nós vamos ver essa obra odiosa que ele tem feito, porque ele não fará mais, porque é Cristo que está em nós nos regenerando. E nós devemos odiar essa mensagem. Que Cristo possa trazer no nosso coração um zelo pelo seu nome. Que arda em nosso coração o desejo de somente exaltá-lo em nossa vida. E que esse Deus Espírito seja desmascarado em cada altar que foi elevado. Em cada rede social, em cada púlpito que se levantar, somente Cristo possa ser exaltado. Próximo texto, queridos. Deus pede homens e mulheres estáveis. Olha só, queridos.
Deus pede homens e mulheres estáveis, de propósitos firmes, nos quais se possa confiar em tempos de perigos e provação, tão firmemente arraigados e fundados na verdade como as colinas eternas, a quem se não possa mover para a direita nem para a esquerda, mas que marchem sempre avante e sempre se encontrem no devido lugar, nem para a direita e nem para a esquerda. Queridos, Deus está chamando pessoas, seus filhos, que não tenham medo de se levantar e falar a verdade que precisa ser ouvida hoje para tirar os nossos irmãos do engano. Não temos que ser chatos, não temos que ser incoerentes, não temos que ser pessoas intrometidas. Nós temos que ter sabedoria e sermos guiados pelo Espírito. Pessoas, como eu falei ainda há pouco, pessoas estão vindo no meu privado e perguntando, queridos. Deixe que eles perguntem. Quando o Senhor disser, vá e fale, vá. Não fique afoito, querendo mandar mensagem para todo mundo e sendo bloqueado porque as pessoas não querem ser incomodadas. E não vamos incomodar. Agora, se o Senhor disser, vá, não espere. Fale, levante e fale em alta voz. Há alguns há que, em tempos de perigo religioso, quase se podem procurar sempre nas fileiras do inimigo. Se alguma influência exerce é para a favor do erro. Não se sente sobre a obrigação moral de dar toda a força à verdade que professam. Esses serão recompensados segundo suas obras. Serão joeirados, queridos. Nós temos uma mensagem poderosa em nossas mãos. Nós temos um Jesus poderoso em nossas mãos. Nós temos o Filho de Deus que foi dado para nos dar o poder, para que essa mensagem possa ser levantada, para que essa mensagem possa ser dada em alto som e com poder. Nós não podemos amarelar, como dizem um ditado. Nós não podemos, Senhor, nós não podemos titubear. Agora é o momento, querido, que nós temos que nos levantar em alta voz. Nós temos que pedir esse poder, nós temos que clamar por Cristo, para que Cristo verdadeiramente habite em nosso coração. E possamos ser totalmente regenerados. E quando nós refletirmos plenamente o caráter de Cristo, em poder e glória, nós daremos essa mensagem. Próximo texto. Todavia, para nós, há um só Deus, o Pai, de quem é tudo e para quem nós vivemos, e um só Senhor, Jesus Cristo, pelo qual são todas as coisas e nós por Ele. É isso que nós temos que gritar na nossa vida, para os quatro mundos. É o Deus dos céus e o seu Filho amado que adoramos. É só eles que nós adoramos. Próximo texto. Agora aqui uma advertência muito grande, queridos. Essa mensagem, quando eu comecei a preparar essa mensagem, eu comecei a ficar preocupada pelo esse êxodo que nós estamos vendo de muitos nossos irmãos caírem da fé. De muitos irmãos voltarem para o campo idólatra. Olha o que diz a palavra de Deus. Porque ainda um pouquinho de tempo e o que há de vir virá. E não tardará. Nós estamos vendo as profecias se cumprindo, queridos. Nós estamos vendo diante dos nossos olhos o tempo se fechando. Não há tempo de retroceder. Mas o justo viverá da fé. E se ele recuar, a minha alma não tem prazer nele. Queridos, Deus não tem prazer na alma daqueles que recuam, naqueles que voltam para o seu próprio vômito. Deus não tem prazer. E isso é muito triste. É muito triste, queridos, porque aqueles que um dia beberam de águas profundas estão se voltando para a adoração de Baal.
Próximo texto. Sai de Babilônia, fugi de entre os caldeus, e anunciai com voz de júbilo, fazei ouvir isso, elevai-os até o fim da terra. Dizei, ó Senhor, remiu o seu servo Jacó. Quem é que nos redime, queridos? Quem é que nos redimiu do pecado? É Cristo, o nosso Senhor. Ele, só Ele tem o poder de nos redimir. Sai de Babilônia, não toqueis nada imundo, queridos. Não se una em adoração a esse Deus. Eu quero ler Apocalipse 18, queridos. E logo em seguida nós teremos um vídeo que eu quero que vocês prestem muito atenção nesse vídeo. Que nós vamos meditar nesse vídeo. E vamos ver o engano fatal que tem nesse vídeo. Apocalipse 18. E depois destas coisas vi descer do céu outro anjo, que tinha grande poder, e a terra foi iluminada com a sua glória. Vejam bem, queridos, esse anjo, esse quarto anjo, tem muito poder, e a terra foi iluminada com essa glória. E clamou fortemente com grande voz, dizendo, caiu, caiu, grande Babilônia. E se tornou morada de demônios, e covios de todo espírito imundo, e esconderijo de toda ave imunda e adorável. Vejam bem, queridos, a mensagem, as 3 mensagens já foram dadas. O quarto anjo vem para quê? Para dar poder a essas mensagens, as 3 mensagens angélicas. Mas a mensagem mais poderosa vai ser qual? Caiu, caiu a grande Babilônia. A terceira mensagem nós sabemos que é a justificação pela fé. Essa a terceira mensagem, ela preparou o povo. Porque aqueles que não aceitarem essa mensagem na íntegra, queridos, aqueles que não entenderem a verdadeira justificação, vão ficar para trás. E nós temos visto que mesmo no nosso meio, a falsa justificação ainda está sendo pregada e defendida. E não só isso, estão combatendo a verdadeira justificação. Somente na verdadeira justificação há bálsamo em Gileade. Somente na verdadeira justificação, na compreensão dessa mensagem, há a verdadeira purificação da alma. Porque é somente Cristo que pode me regenerar. Mas a mensagem do quarto anjo, a voz que vai ser levantada, vai ser, caiu, caiu a grande Babilônia. Porque a chuva temporã, a justiça de Cristo já fez o trabalho. Já fomos transformados à sua imagem. Agora recebemos o poder. E vamos gritar em alta voz. Caiu, caiu a grande Babilônia. Porque todas as nações beberam do vinho da ira da sua prostituição. Todas as denominações, queridos, estão bebendo desse vinho. E os reis da terra se prostituíram com ela. E os mercadores da terra se enriqueceram com a abundância de suas delícias. E ouvi outra voz do céu que dizia, sai dela, povo meu, para que não sejas participantes dos seus pecados. E para que não incorras nas suas pragas. A mensagem é clara, queridos. Todas as nações, todas as denominações, todas as religiões estão bebendo do vinho. É para permanecer lá? É para permanecer lá, queridos? Não, sai dela. Para que o quê? Para que não seja participante dos seus pecados e para que não incorra nas suas pragas. Vão receber as pragas aqueles que ficarem. Aqueles que retrocederem vão receber as pragas, queridos, e isso é muito triste. Os nossos irmãos, aqueles que um dia sentaram do nosso lado, vão receber as pragas. E isso é terrível. É um pensamento terrível e triste demais. Eu quero agora que vocês prestem bem atenção nesse vídeo. Alguns já devem ter visto, mas eu quero mostrar aqui o engano que Satanás está trazendo no meio do nosso povo. Olha só, queridos, olha o engano. Eles estão programando o povo para dar um alto clamor
em setembro de 2027, e o povo está empavoroso. Porque vai ser o alto clamor, queridos, isso é um engano. Primeiro, que a mensagem não é essa. Segundo, eles estão preparando a mente do povo para dar um alto clamor numa data específica. Como se nós pudéssemos usar o Espírito Santo. Queridos, quando o alto clamor for dado, quando for a data, o dia e a hora de ser dado o alto clamor, quem vai dar é Deus através de nós. Nós vamos ser usados pelo seu Espírito. Não sabemos o dia, não sabemos a hora. E a mensagem que nós vamos dar é: caiu, caiu a grande Babilônia, que se tornou morada. E quem vai estar em nós é Cristo. É Cristo me dando o poder para que essa mensagem seja exaltada. Cristo vai ser exaltado no mundo. Vocês entendem o engano do inimigo? Agora, esse povo vai ficar até setembro de 2007 se preparando para usar suas mídias. Queridos, o preparo não é usar nossas mídias lá no futuro. O preparo é agora, de nós se entregar agora, para que quando o Senhor determinar, eu possa ser usada por Ele. Você entende, querido? A minuciosidade desse engano. O nosso povo está sendo levado para uma obra que não é do Espírito de Cristo. Porque o Espírito de Cristo é que vai nos usar, na hora que Ele quiser. É por isso que a Pena Inspirada diz que Deus vai tomar a sua obra em suas mãos. Ele vai tomar as rédeas. Por quê? Porque é Ele que vai nos usar. Não é nós usarmos o Espírito Santo. Então, querido, se nós quisermos usar para pregarmos o Evangelho, é hoje que nós temos que usar toda a mídia, é hoje que nós temos que usar todos os púlpitos, é hoje que nós temos que derrubar os altares de Baal. É hoje, queridos, não é amanhã. Não caiamos nesse engano, queridos. Eu fiquei arrepiada quando eu vi isso. E o nosso povo, querido, o povo do advento, vai se preparar por um alto clamor falso. Por um alto clamor que foi determinado pelo homem, achando que pode usar Deus quando Ele quer. Não, queridos, é Deus que usa quem Ele quer e quando Ele quiser. Para finalizar, eu quero ler esse texto, queridos. Vimos aí a igreja. Aqui no contexto de, Daniel, de Ezequiel 9. Aí, vemos aí a igreja, o santuário do Senhor. Foi a primeira a sentir o golpe da ira de Deus. Os anciãos, aquele a quem Deus dera grande luz, e que haviam ocupado o lugar de depositários dos interesses espirituais do povo, haviam traído seu depósito. Colocaram-se no ponto de vista de que não precisamos esperar milagres e assinaladas manifestação do poder de Deus, como nos dias da antiguidade. Os tempos mudaram. Estas palavras fortaleceram-lhe a incredulidade e dizem: o Senhor não fará bem nem mal. É demasiado misericordioso para visitar o seu povo em juízo. Queridos, a igreja que o Senhor levantou para dar essa mensagem em alta voz, ela está adorando Baal. Esse povo que recebeu grande luz para andar nela, se desviou do caminho. Não só desviou do caminho, queridos, mas destronou, tirou o filho da herança. Tirou o Deus dos céus e levantou altares a Baal. Deus está chamando, queridos. Elias. Elias, que não tenham medo.
Elias que não tenha medo de erguer a sua voz e denunciar o seu povo dos seus pecados. Denunciar a Jacó, denunciar a Israel o seu pecado. E tenhamos o amor de Cristo entranhados em nosso coração, para que possamos ter a sabedoria e mostrar ao nosso povo o engano que eles estão cometendo ao retrocederem, a aceitarem a adoração de Baal. Que muitos Elias possam ressurgir com poder, com graça, e denuncie: caiu, caiu Babilônia. Amém.